Fala galera, tamo de volta, projeto Tira Fôlego, Geografia, o Enem, tá bom? Vamos lá, questão número 6, a gente vai falar um pouquinho sobre demografia brasileira, tá certo? Tá lá, ó. O mapa a seguir mostra a localização das principais cidades brasileiras de acordo com o censo demográfico de 2010 do IBGE, tá bom? Então aqui, ó, o último censo, lembre-se que tinha tudo, né, para o censo sair esse ano, mesmo com o governo federal relutando, tirando verbas, né, diminuindo os recursos, né, destinados, diminuindo o número de perguntas, né, teríamos um censo menos enxuto. E o censo demográfico é extremamente importante, né, para nós entendermos toda a dinâmica demográfica, entendermos, né, e criarmos projeções. E isso é fundamental, imperativo para as políticas públicas. Então você não tem ação governamental de qualidade sem você entender o seu território, entender a sua população, entender as suas necessidades, tá legal? Então os censos demográficos são importantíssimos, certo? Com a pandemia aí nós não tivemos, né, o censo demográfico, mas a gente tem aí, né, entre os censos várias atualizações por parte do IBGE, certo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então aqui, ó, nós temos a população brasileira e aqui, a partir desse mapa, a gente vai relembrar alguns importantes conceitos, né? E também da dinâmica demográfica brasileira, principalmente o conceito de população absoluta e população relativa. Gente, quando a gente está falando de população absoluta, é a população total, é a soma dos indivíduos de um determinado local. O Brasil, né, é o sexto, hoje é o atual sexto país mais populoso do mundo, né, com uma população próxima hoje a 211 milhões de habitantes, né? O Brasil está na sua fase de desaceleração do crescimento vegetativo, né? Se a gente falar um pouquinho sobre transição demográfica, o Brasil vive aquela fase, né, do bônus demográfico, onde você tem uma importância econômica muito grande, né? Porque a maior parte da população faz parte daquele grupo chamado de população economicamente não dependente, né? Então, se você somar os jovens e os idosos que correspondem, né, ao grupo de população economicamente dependente, é um percentual inferior a 50% da população. Com isso, você tem uma grande, né, oferta de população economicamente ativa, certo? Isso traz muita oferta de mão de obra, atrai investimentos, né? Então é um momento, é a população que paga imposto, que consome principalmente, né, que é ofertar mão de obra. Então é um período economicamente assim muito importante, tá certo? Há uma tendência, né, que o Brasil passe a concluir, numa projeção do Brasil conclua sua transição demográfica, né, 2040, 2050, e passe a apresentar pela primeira vez uma redução, né, absoluta da sua população, algo que nunca aconteceu. O Brasil está em processo de desaceleração do seu ritmo de crescimento, que está avançando na transição demográfica. Então, cuidado com essa pegadinha de prova. O outro conceito é a população, né, relativa, que está relacionada, né, é a densidade demográfica. Então, se a gente fala de densidade demográfica, é a relação entre população e o território, certo? Então, o Brasil é um país populoso, mas não é densamente povoado. Beleza? Deu para relembrar esses conceitos? Às vezes os conceitos parecem simples, né, que vocês trabalham desde lá dos primeiros momentos que vocês têm contato lá no ensino fundamental com estudos de população, né, com demografia, esses conceitos que são extremamente importantes, tá certo? Então o que a gente vai perceber? Que esses 211 milhões de brasileiros estão pessimamente, né, melhor dizendo, de habitantes, né, estão pessimamente distribuídos no território, tá legal? Certo? Você tem uma grande concentração no litoral, nas porções, né, litorâneas, com destaque aí para a região sudeste, e uma menor presença, uma menor densidade demográfica em porções mais interioranas, né? Quando a gente fala sobre a questão das macro-regiões do IBGE, né, que o IBGE divide em 5 macro-regiões político-administrativas, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, a gente precisa entender que a região sudeste é aquela com maior, né, população, beleza? É a maior taxa de urbanização também. E a região centro-oeste é aquela que mais cresce em termos percentuais. Repare que eu não falei em termos absolutos, mas eu falei em termos percentuais. Isso tem a ver com a migração, né? Uma região que atrai muitos
imigrantes, sobretudo, né, de homens jovens que buscam emprego, né, devido a esse avanço da fronteira agropecuária, obras, né, de infraestrutura, né, ligadas à construção civil, então, o avanço das cidades, atividades do setor terciário principalmente. Tá legal? Beleza? São os principais pontos aí. O que a gente vai perceber? Que essa realidade acompanha o Brasil, para a gente entender essa concentração, desde o período colonial, né? Há um avanço, né, do período colonial de um processo de avanço do litoral para o interior, né? O interior, como era conhecido na época de sertão, tá bom? Pegando o Nordeste como a primeira porta de entrada, lembre-se das atividades ligadas à monocultura da cana, né? Depois, com o dinamismo do período aurífero, né? Com descobertas grandes de importantes, né, áreas extrativistas em Minas Gerais, mais tarde, né, no Centro-Oeste, né, onde hoje é Goiás e tal, certo? Você tem uma mudança, inclusive, de eixo econômico. Isso trouxe um dos fatores que explica, inclusive, a mudança de capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá legal? Mais tarde nós temos a questão do café, nós temos, né, o desenvolvimento urbano industrial, sobretudo a partir do século XX, ali nos anos 30, né, onde nós temos de fato, né, a reunião de todas as condições necessárias para o Brasil iniciar seu desenvolvimento industrial na era Vargas, tá legal? São fatores aí que vão, né, justificando esse processo de ocupação territorial, esse processo de construção do espaço geográfico brasileiro e também de concentração populacional. Então você vai relacionar ao processo de formação, de construção do espaço geográfico, às atividades econômicas praticadas, tá legal? Certo? E até mesmo você pode falar sobre, né, a atração, né, populacional pelas belezas litorâneas, né, uma grande valorização imobiliária, uma grande especulação imobiliária no litoral, né, nas áreas praianas e tal. Beleza. Gente, isso não quer dizer que a ocupação do norte não tenha acontecido, a presença, né, colonial não tenha acontecido na região norte, na região centro-oeste atuais do Brasil. Pelo contrário, né, já no primeiro século aí de colonização, você tem relatos da presença, né, de colonos na região amazônica, né, aproveitando aí os rios, principalmente para avançarem, né, a exploração de drogas do sertão, no interior, beleza? Mas a gente pode perceber essa construção. Então, é uma questão que conversa com a história e também conversa com outros temas trabalhados na geografia, como a gente vai perceber, né, na leitura das alternativas, tá certo? Beleza? Vocês vão reparar aqui o grande destaque para as metrópoles, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? E com isso você vai lembrar de conceitos como da macrocefalia urbana, né, que esse inchaço das cidades, esse processo migratório, né, que vai se direcionar para os grandes centros urbanos, vai ser um processo onde os maiores fluxos migratórios vão direcionar para um pequeno número de cidades, inchando essas cidades, né? A famosa macrocefalia urbana, uma das características importantes aí de um processo de urbanização de um país subdesenvolvido como o Brasil, tá certo? Então, um processo de urbanização acelerado, caótico, né, trazendo, né, muitas mazelas, né, infelizmente, de socioeconômicas e socioambientais devido a um péssimo planejamento, né? Políticas públicas muito negligentes, um desrespeito muito grande, né, à população, tá bom? Ao longo do tempo. Então são fatores aí que a gente pode trazer. Agora vamos lá. Vamos pegar aqui, a gente já fez uma revisãozinha de alguns conceitos, falou de história, né, falou de atividades econômicas, de construção do espaço geográfico brasileiro, de ocupação. Falando de espaço geográfico brasileiro, lembre-se, né, que uma ocupação mais efetiva, né, do centro-oeste e do norte do Brasil vai se dar principalmente, né, a partir da segunda metade do século XX. Então, quando a gente fala de centro-oeste, tem que lembrar, né, da continuidade da política de integração regional já iniciado com Vargas, mas com grande avanço a partir da construção de Brasília, né, com o JK. Durante a ditadura militar nós temos, né, importantes atrativos, né, a preocupação da região norte, inclusive com doação de terras, né, facilidade de acesso às terras, financiamento, obras infraestruturais que correspondem a obras de construção e ampliação de estradas, rodovias, produção energética, né, levar infraestrutura de telecomunicações, tá certo? Merecer um destaque aí, né, a Transamazônica, a Zona Franca de Manaus,
projeto Grande Carajás, inclusive projetos, né, militares como o projeto Calha Norte. São importantes fatores de entendimento de uma ocupação mais efetiva do Brasil. Fora isso, obviamente, né, o avanço da fronteira agrícola sul-norte, no sentido sul-norte, né? Enquanto o período colonial nós temos um avanço aí muito forte no sentido leste-oeste, no sentido oriental, né, ocidental, no sentido litoral interior, a partir da segunda metade do século XX, com o avanço da fronteira agropecuária, com obras infraestruturais, com atividades mineradoras, entre outras, né, retirada de madeira de lei, nós temos o avanço sul-norte. Também é importante, né, esse entendimento, tá certo? Outros conceitos importantes, como metropolização, desmetropolização, a gente vai trabalhar em questões mais à frente. Beleza? Hierarquias urbanas, né? Aí tá aí, ó. A análise do mapa permite visualizar uma das principais características da população brasileira. Vamos lá. A sua irregular distribuição espacial. Beleza, né? Como a gente pode perceber, nós temos uma grande concentração do Brasil nas porções mais a leste, né, mais próximas ao litoral, sobretudo entre as porções oriental e ocidental do território. Aí ferrou, né? Porque, Rômulo, eu não tenho dúvida do que é oriental, ocidental, aí a gente tem que conversar com a cartografia. Beleza? Aqui nós temos a nossa famosa rosa dos ventos, que representa os pontos cardeais, os pontos, né, colaterais e subcolaterais. E eu queria que você ficasse atento a algumas nomenclaturas, tá? Porque nos vestibulares nem sempre você vai ter a nomenclatura norte, sul, leste, oeste, tá? Então reparem aqui, ó. O norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Então quando você fala Amazônia setentrional, é a Amazônia Norte, né? A Europa setentrional é a porção norte da Europa. Beleza? Então, norte, setentrional ou boreal. Tá legal? Sul já vai ser meridional ou austral. O leste vai ser chamado de este ou nascente ou oriente. E o oeste, né, vai ser chamado de ocidente ou poente. Então essas nomenclaturas precisam ser gravadas. É uma parte, né, que precisa ser decorada da matéria, infelizmente. Tá legal? Porque alguns alunos podem, né, ter dificuldade na resolução de uma determinada questão justamente por, né, não lembrarem, né, desses pontos aí importantes. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, quem quiser tirar um print e tal. Beleza? Tá aí os pontos principais que eu falei para vocês. Legal? Então nós temos aqui região norte, setentrional ou boreal, sul, né, meridional ou austral, certo? Oeste, né, ocidente ou poente, e o leste, né, também conhecido como oeste, como oriente, né, este ou nascente. Então é preciso aí ficar atento a essas nomenclaturas, certo? Vou voltar para a questão. Então quando a gente fala, né, da porção oriental, a gente está falando do leste. Oeste, da ocidental a gente está falando oeste. Beleza, nós já temos o gabarito, como a gente pode perceber. Tá legal? Vamos ver as dúvidas, ou, melhor dizendo, né, a possibilidade de dúvida que vocês podem ter tido ao resolver a questão, né, apontando alguns equívocos aqui das outras alternativas. A grande concentração demográfica das cidades médias, que são aquelas com mais de 500 habitantes. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de, né, cidades médias, são aquelas que vão até 500, 600 habitantes, né? Então, são as grandes cidades. Segundo, a maior concentração demográfica se dá nas grandes cidades, embora a questão tente brincar com você com uma caracterização atual do Brasil, que é o processo de desmetropolização ou evolução metropolitana. Como assim? Contrariando a tradicional lógica da metropolização, onde as grandes metrópoles eram aquelas que mais cresciam, né, em termos percentuais, que mais atraíam, né, os fluxos migratórios, os principais destinos dos fluxos migratórios, com destaque aí para São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Hoje nós temos algumas mudanças importantes. Entre elas é o crescimento mais intenso, ou seja, não absoluto, mas em termos percentuais, das médias cidades. Isso tem a ver com a repulsão urbana. Quando a gente fala de migração, a gente tem que colocar na balança, né? Atração, repulsão. Então, hoje, os grandes centros têm muitos fatores repulsivos, como, por exemplo, a própria lógica, né, de reestruturação produtiva no território brasileiro, a interiorização industrial, né,
a saída de indústrias de grandes metrópoles, né, se valendo da atração de fatores locacionais em outras áreas, até porque o valor do terreno, do aluguel, da mão de obra é maior, a concentração sindical, né, a maior fiscalização, tá certo? São fatores repulsivos. Então, com isso, a oferta de trabalho no setor industrial também muda, tá? Você vai entender o custo de vida nos grandes metrópoles, beleza? A qualidade de vida também que cai, não somente em termos de violência, né? Mas também qualidade de vida, com longos congestionamentos, estresse, poluição visual, poluição sonora, né? Ilhas de calor, então qualidade ambiental muito ruim, beleza? Então nós temos aí vários fatores que levam essa repulsa, beleza? E os médios centros, né? Atraindo, criando infraestrutura, avançando aí. Então o processo aí de desmetropolização é por isso importante que vocês, né, tenham também na ponta da língua. O maior adensamento populacional na porção boreal do território, gente, norte setentrional boreal, não é na porção norte do território, né? Beleza? Quando você fala da franja leste, você está se referindo aí, né, à porção, né, leste aí do território, ou nascente, oeste, tá? Ou oriente. A desuniformidade das taxas de fecundidade, da expectativa de vida entre as macro-regiões brasileiras, de fato, né, nós temos aí como características subdesenvolvimento uma grande desigualdade entre as regiões, que se refere inclusive nas condições e nos indicadores socioeconômicos, tais como fecundidade e expectativa de vida. Tá legal? Das 5 macro-regiões político-administrativas do IBGE, Norte, Nordeste, né, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mas isso não está apresentando no mapa. O mapa não permite visualizar isso, então preste atenção que muitas provas do Enem, muitas questões do Enem, melhor dizendo, vão apresentar alternativas que podem ser até verdadeiras, mas que fogem do comando da questão. Então muitas questões vão começar assim, ó, com base na análise do mapa, da imagem, da tabela, do gráfico, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá legal? Vamos lá, o aumento expressivo das migrações da região Nordeste para o Sudeste nas últimas três décadas. Então, gente, nas últimas 3 décadas, nós temos o avanço de um fenômeno migratório, de um tipo migratório chamado de migração de retorno. Então, contrariando aquela tradicional migração Nordeste para o Sudeste, nós temos mais nordestinos retornando do que, né, a inversão tradicional aí. Beleza? Então você tem mais nordestinos retornando para o Nordeste do que se direcionando para o Sudeste. Isso tem a ver com vários fatores, entre eles, né, as repulsões, né, do Sudeste, né, o desemprego, a miséria, né, o custo de vida, as políticas públicas negligentes e também a estruturação produtiva, né, que há muito avanço, né, de obras infraestruturais, atração de indústrias, certo, em determinadas áreas, e outras atividades econômicas também, beleza, ligados, né, aos setores da economia. Legal? Então, assuntos aí importantes sobre demografia, revisamos alguns pontos, tá? Então é importante aí vocês terem o domínio também de conceitos, tá? E essa visão mais generalista envolvendo várias temáticas trabalhadas ao longo do ano, tá bom? Tranquilo? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta.